Na semana passada a gente falou sobre o versículo que fala: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E a gente falou que uma das maneiras que a gente pode estar preparados é através da nossa própria história, né? Contar o nosso testemunho, como foi que Deus nos salvou e a diferença que Jesus tem feito em nossas vidas. E talvez você está falando agora: eu estou pronto, né? Eu já preparei isso, eu sei o que eu quero falar, mas você pergunta: mas as pessoas não vêm, eles nem fazem esse tipo de pergunta, eles não me perguntam por que eu coloco minha esperança em Jesus, eles não perguntam o que diferença ele faz na minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Então, hoje eu queria encorajar vocês a não somente esperar uma pessoa chegar com você e fazer uma pergunta assim, mas também que a gente possa procurar oportunidades de realmente compartilhar a esperança que nós temos em Jesus. E eu queria falar algumas maneiras que a gente possa fazer isso, né? E orar que Deus abra essas oportunidades e essas portas para nós. Então, a Bíblia fala que todos nós somos criados na imagem de Deus. E por causa disso, todos nós temos dignidade e também valor. E uma das maneiras que a gente possa mostrar isso para as pessoas é mostrar um interesse genuíno na vida e as coisas que estão acontecendo com eles. Então, eu queria encorajar vocês, né, a ser aquela pessoa que chega como aquela pessoa e não somente ver eles como um projeto em que você quer compartilhar o Evangelho, mas que você se preocupa com aquela pessoa e que você quer conhecer aquela pessoa e as coisas que são importantes para elas. Então, fazem perguntas, né? Pergunta quais são as coisas importantes para você, o que você gosta, o que você não gosta, por que você gosta disso, qual é a sua música favorita, qual é o seu filme favorito, né? Quais são as pessoas mais importantes na sua vida e mostra esse interesse na vida. Porque de repente fazendo isso, né, a pessoa também vai começar a perguntar coisas para você. E de repente já abre uma oportunidade para você falar sobre quem é a pessoa mais importante na sua vida. Aí de repente você pode falar sobre Jesus e por que ele é importante para você. Então, para realmente mostrar esse interesse nas pessoas mais próximas de você, talvez uma colega do trabalho, da escola, um vizinho, né, as pessoas que estão vivendo em nosso redor. Mas também tem vários versículos na Bíblia, né, que falam sobre o fato que a gente deve estar fazendo boas obras. Então, de novo no livro de 1 Pedro, fala assim: vivamente os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E também no livro de Mateus, que fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então esses versículos falam que a gente deve ter uma fé que é viva, uma fé que realmente acaba fazendo boas obras. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vendo alguém em necessidade, ajudando, né? Mostrando que a nossa fé é real. Porque não é suficiente só falar que você acredita em Jesus. Mas também a gente precisa mostrar isso através da maneira que a gente vive. E esses dois versículos falam, né, que as pessoas vendo nossas boas obras acabam glorificando o Pai, né? Porque eles perguntam: por que será que aquela pessoa está fazendo isso? Então, de repente, também abre uma porta para a gente explicar a razão por que a gente está fazendo isso é por causa de Jesus e a diferença que Ele tem feito em nossas vidas e explicando a esperança que nós temos nele. Então, essa semana eu queria desafiar vocês a realmente não somente esperar que as pessoas cheguem com você, mas também que você possa procurar uma oportunidade de realmente compartilhar a sua esperança através dessas duas coisas, né? Mostrando um interesse, né, na vida das pessoas
e também através das boas obras. Então vamos orar. Pai, muito obrigada por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigada pela esperança que nós temos em Jesus e a salvação que nós temos recebido através dele. E a gente quer pedir, Pai, que Tu nos perdoes pelas vezes em que a gente fica parado, só esperando as pessoas chegar como a gente. Mas que a gente possa estar preparados também, né, de procurar e buscar essas oportunidades. Por favor, Pai, abre essas portas para nós, que a gente, através, né, mostrando interesse nas vidas das pessoas, que isso possa realmente abrir uma oportunidade da gente falar sobre tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E que também a gente possa ser pessoas, não somente que falam que a gente acredita em Jesus, mas que a gente possa mostrar isso através da maneira que a gente vive também, dando toda a glória a Ti, Senhor, porque isso é nossa motivação, porque a gente sabe que Tu mereces isso. Então é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria quando estamos reunidos e mesmo aqui estamos em um grupo reduzido. Estamos felizes porque estamos servindo a nossa igreja e estamos louvando ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus, o livro de 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Acompanhe nas suas Bíblias e nos seus aplicativos. Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados filhos de Deus, porque somos exatamente isto. A razão para o mundo não nos conhecer é que ele não o conheceu. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro o que nos tornaremos. Sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem esta esperança, nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Que prazer nós temos em sermos chamados filhos de Deus. Que alegria nós termos em nós recebermos isso de Deus. Não tem às vezes como mensurar, não tem como pensar claramente sobre isso, mas nós somos filhos de Deus. E nós somos tratados assim, filhos de Deus. Aos que receberam Cristo como Salvador, nós somos filhos de Deus. Amanhã
Obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te prestar o culto, Senhor, para adorarmos o teu nome. Obrigado porque tem cuidado de nós nessa pandemia, Deus. Tem nos demonstrado teu amor. Tu tens nos abençoado, Senhor, para que enfrentemos isso com os olhos em Ti. Obrigado porque Tu tens sustentado a Tua igreja. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado. Amém. Desse tempo de distanciamento, você tem visto a mão de Deus em algum lugar. E você tem visto que
Até mesmo nas pequenas coisas e nas coisas mais simples, Deus se manifesta. Eu tenho conversado, tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas por mensagem, e alguns exclamaram que agora, nesse tempo de quarentena, puderam descobrir a beleza de cultivar plantas, a beleza de cultivar uma horta. E isso tem nos chamado, então, para ver o que Deus tem para nós, para ver o que da natureza que Deus criou. O que nós podemos agora, mais e mais, aprender mais de Deus. E até mesmo em momentos em que a gente nem pode ver, em situações em que nós nem vemos, mas nós temos a confiança de que ali a mão de Deus está. E em todo esse tempo, ouvindo nos domingos sobre o confiar em Deus, porque Deus é soberano, porque Deus é bom, porque Ele é graça, porque Ele tem os atributos, e todos esses atributos fazem eu confiar nele. E isso me faz então entender o Deus que eu sirvo. Não o Deus de um ritual, mas o Deus em que um dia eu entendi e eu tive essa relação e eu tenho essa relação. E isso me faz parte de uma geração. Às vezes você pode pensar que, gente, agora tudo só está acabando. Vem do vírus, vem outras coisas ruins por aí, agora é só desgraça. Mas o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Saber que nós fazemos parte de uma geração chamada por Deus. E essa geração chamada por Deus é aquela geração que busca, que clama, que se arrepende, que adora, que busca santidade e acredita nesse Deus de verdade, no nosso Deus, que é Deus longânimo, que é o que nós estamos trabalhando hoje. E essa paciência de Deus conosco nos faz caminhar cada vez mais querendo ser melhores. E eu quero que você cante essa música agora, vendo que você faz parte dessa geração e que não vai desanimar. E que bem-aventurados são aqueles que buscam, bem-aventurados são aqueles misericordiosos. E você é dessa geração bem-aventurada. E é nesse motivo que nós vamos cantar agora, com essa certeza de que essa é a nossa hora. Faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurado.
Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós falaremos sobre a longanimidade de Deus. Vamos ler o texto bíblico que está em Romanos, capítulo 15. Trabalharemos logo mais os versos 1 ao 6. Mas nesse primeiro momento, eu quero ler com vocês os versículos 5 e 6 do capítulo 15. Que diz: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando a respeito dos atributos de Deus, as características que o definem. Falamos que Deus é soberano, Ele exerce seu governo sobre toda a existência. Ele é infinito e não está, por isso, limitado em poder, em conhecimento. Não está preso às limitações do tempo ou do espaço. Mas, ao mesmo tempo, Ele é um Deus pessoal e que se relaciona conosco. Ele é um Deus verdadeiro, parâmetro absoluto de toda a verdade e é íntegro em seu caráter. Ele é bom, Ele é misericordioso, agindo de maneira favorável àqueles que estão em aflição. Ele é gracioso e hoje nós falaremos a respeito da sua longanimidade. Que conhecer, ou melhor, como conhecer essa característica pode nos ajudar a ter maior confiança em Deus. Então esse tem sido nosso propósito e hoje nós vamos falar mais um aspecto. O significado da palavra longanimidade tem pelo menos 3 palavras que se destacam no Novo Testamento. E a primeira delas fala sobre a ira ou a indignação que é longamente controlada. É a união de 2 palavras, grande ira ou longa indignação, que significa justamente esse poder de controle de Deus sobre a sua ira. Daí a tradução longânimo ou de longo ânimo. Então a própria palavra já nos ajuda a compreender um pouco do seu significado. Uma segunda palavra tem um sentido de sob ou debaixo, ou ficar debaixo, no sentido de suportar ou de carregar literalmente. Ela designa o ato de permanecer sobre condições ruins, de suportar, de ser paciente. Daí a tradução, paciência. Deus tem esta capacidade de suportar a impiedade humana, de sofrer pacientemente as fraquezas, as ofensas e as perversões da criatura que foi criada para o louvor da sua glória. Deus ele está lidando com o ser humano que caiu após ali o primeiro pecado de Adão. Houve a corrupção do gênero humano. Isso trouxe consequências em suas ações, em todos os níveis de seus relacionamentos, uns com os outros, com Deus e até consigo mesmo. Há uma série de dificuldades, uma série de desvios em conduta, em comportamento do ser humano. Mas Deus, Ele é longânimo, Ele suporta, Ele é paciente em relação a isso. Há uma terceira palavra, cujo significado é, por vezes, traduzido como tolerância. Essa palavra aparece pelo menos 2 vezes no Novo Testamento. E em Romanos 3, 25, nós vamos entender que é uma referência à morte expiatória de Cristo, como propiciação, ou seja, como um sacrifício apresentado a Deus para aplacar sua ira, mediante a fé, com o propósito de manifestar a justiça de Deus, por haver Ele, e aí diz o versículo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, aqueles ritos, aqueles sacrifícios que eram apresentados no Antigo Testamento, conforme o próprio Deus ordenou, que está lá registrado no Pentateuco, era apenas o símbolo de um sacrifício perfeito e futuro,
que aconteceria e se cumpriu finalmente a partir da morte de Jesus Cristo. Mas enquanto isso, esses pecados ficaram impunes, e estavam apontando e projetando para a fé no sacrifício perfeito que viria através de Jesus. Então, essa tolerância, esse aguardar de Deus, representa também um aspecto da sua longanimidade ou da sua paciência. Então, compreendendo melhor, o Dr. Paulo Anglada define da seguinte maneira: dizer que Deus é longânimo significa que Ele é paciente para com a criatura na condição de pecadora. É a lentidão de Deus em manifestar a sua ira, o seu imenso poder de reter a manifestação da sua justiça. Perceba que não há conflito entre os atributos, mas Deus, por dominar a sua ira, Ele decide quando Ele irá derramar e quando Ele irá manifestar a sua ira ou a sua justiça. A paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem vingar-se imediatamente, conforme a W. Pink, na obra em que ele fala sobre os atributos de Deus. Então nós vamos observar que é revelada no adiamento do juízo merecido sobre o pecador. Então nós podemos perguntar por que algumas pessoas estão falhando, estão cometendo pecados terríveis, mas não percebemos um juízo imediato da parte de Deus. A resposta é por causa deste atributo chamado longanimidade. Um outro autor puritano, ele vai fazer a seguinte afirmação: na consideração formal do objeto, e aqui tentando entender um pouco a diferença da misericórdia em relação à longanimidade ou paciência, a misericórdia considera a criatura como infeliz, a longanimidade considera a criatura como criminosa. A misericórdia tem pena ou compaixão do ser humano em sua infelicidade, já a paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade. Então percebemos aqui aproximações, porém com algumas pequenas diferenças. Podemos pensar um pouco melhor sobre isso olhando para o texto de Romanos 2, versículo 4, que diz: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Então é uma pergunta que Paulo está fazendo. Numa mesma frase aparece aqui tolerância e paciência. Comentando isso, o Dr. Heber Campos, ele vai fazer a seguinte afirmação: Paulo usa duas palavras semelhantes para paciência, tolerância e longanimidade. Deus é tolerante, indica que Ele é temporária ou aparentemente Ele ignora o que os pecadores estão fazendo, dando-lhes oportunidade de arrependimento. Quando Deus é longânimo, indica que sua paciência é muito prolongada, aguardando com paciência o tempo da restauração dos pecadores. Então, se na sua tolerância Ele aguarda aqueles pecados imediatamente cometidos, a longanimidade, ela dá ênfase para o tempo no qual decorre e Deus permite com que essas pessoas pequem sem puni-las de maneira imediata. Aprendemos também a respeito da longanimidade, que ela é uma característica dos eleitos de Deus, conforme Colossenses 3,12, onde diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humilhação, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Vamos perceber também que Deus é paciente com o seu povo. Conforme Esdras, capítulo 9, versículo 13, diz: Deus, de tudo que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, Tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam, e ainda nos deste um remanescente como este. Vamos entender aqui, segundo a reflexão do próprio Esdras, a punição que o povo de Israel recebeu,
a todo o cativeiro, apesar de tudo que aconteceu, da cidade destruída, do templo destruído, do tempo que eles passaram sob o jugo de uma nação ímpia, estrangeira, ainda assim, ele sentia que isso ainda era pouco em relação à gravidade daquilo que eles cometeram. Este sentimento fica muito claro do reconhecimento do seu povo em relação à paciência de Deus. Algumas vezes alguém pode imaginar que pelo fato de não estar sendo julgado, punido de Deus de maneira imediata, podem cair na ilusão de que está tudo bem. Mas na verdade Deus está mostrando este atributo, está dando tempo para que a pessoa tenha arrependimento e está demonstrando amor para com o seu povo, no caso daqueles que servem ao Senhor. É uma evidência de poder espiritual também. Segundo Provérbios 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Perceba que o herói de guerra, principalmente no contexto ali do Antigo Testamento, onde era muito comum as batalhas entre nações, entre povos, o guerreiro, o herói era muito valorizado. Mas aqui, esse provérbio de sabedoria, ele está dizendo que melhor ainda é ser longânimo, ou seja, paciente. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A segunda parte é paralela à primeira, ela repete a mesma explicação em outras palavras. Então é melhor aquele que consegue dominar a si mesmo do que alguém que é capaz de dominar uma cidade. Veja como é valorizado. A longanimidade também é uma marca do amor genuíno. Entre os capítulos 11 e 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala a respeito dos dons. E no 13 ele fala do amor como dom por excelência. E um dos aspectos desse amor é que ele é paciente, conforme 1 Coríntios 13, verso 4. Vamos entender também que é algo que o Espírito Santo produz nos servos do Senhor. É também fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Agora também cabe pensar a respeito de como essa longanimidade de Deus é manifestada. Quando ele adverte constantemente os pecadores, temos o exemplo de Noé, pregoeiro da justiça, que pregou durante 120 anos, conforme 1 de Pedro 3,20, 2 de Pedro 2,5. Veja o tempo que houve para que aquelas pessoas, aqueles homens pudessem ter arrependimento, pudessem refletir sobre o que estava acontecendo. Mas ele foi considerado como louco, e não é diferente hoje. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, mas não se arrependeram, não decidiram servir a Cristo, não entregaram suas vidas, não reconhecem os seus pecados, as suas falhas diante de Deus, mas por não ver imediatamente a punição, pensam estar tudo bem. Mas Deus está dando tempo e oportunidade para que haja conversão, para que haja uma entrega a Ele. Um outro segundo aspecto onde a longanimidade é manifestada é quando Ele pune com uma certa tristeza. E a gente percebe isso no fato de que Deus, Ele não se agrada, Ele não sente prazer, Ele não tem alegria em punir o pecador. Por exemplo, em Ezequiel 18, 23, lemos: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Fica implícito aqui o sim, ou seja, Deus se agrada, na verdade, dele desviar-se do caminho mal, para que não sofra, para que não seja necessário ser punido por Deus. Lamentações 3, 33 diz também: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Quando ele retarda os seus julgamentos de ameaça, mesmo quando os pecadores não mostram qualquer sinal de arrependimento, também é uma outra manifestação da sua paciência. Lemos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, uma consequência disso é que resulta na multiplicação da iniquidade, por Deus demorar ou não punir de maneira direta, imediata, os pecadores tendem a pecar ainda mais. Eclesiastes 8:11 diz:
quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então aqui fica uma palavra para despertar. Quem sabe você não tem visto essa ira de Deus sendo derramada, mas certamente aquilo que a Bíblia condena e diz que é algo pecaminoso, no momento em que Deus assim decidir, Ele trará juízo, Ele irá punir. Uma outra forma em que a longanimidade de Deus é manifesta é quando Ele envia os seus juízos gradativamente, pouco a pouco. Nós vemos o alerta ali através do profeta Joel, as punições, as pragas. E isso fica muito caracterizado no capítulo 1, no versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então perceba que temos aqui 4 etapas em que as plantações, que era justamente uma das bênçãos que Deus prometia para o povo, quando eles cumpriam a aliança com Deus, era a bênção, a fertilidade do solo, a produtividade, Deus garantia, assim como também proteção. Mas aqui temos 4 tipos de gafanhotos atacando de forma sequencial, e isso dá um tempo para que eles pudessem se arrepender. Então esse juízo derramado gradativamente, pouco a pouco, é uma demonstração clara da paciência, da longanimidade de Deus. Quando Ele envia também os seus juízos, muito moderadamente, alguns vão expressar como que a conta-gotas. Temos o exemplo de Herodes, em Atos 12, do verso 22 ao 23, quando, por não atribuir glória a Deus, depois de um discurso e de ser aclamado pela multidão, disseram que ele falava como um Deus, e por ele não atribuir a glória devida a Deus, ele morreu. Mas quantas pessoas não fazem coisas semelhantes e não morrem de maneira imediata? Quando a terra foi amaldiçoada, por exemplo, depois do pecado de Adão, conforme Gênesis 3, 17 e 18, trazendo espinhos e ervas daninhas, mas mesmo assim, apesar da terra ela passar a produzir outras coisas e da dificuldade para a produção, começou agora a acontecer. A terra, solos improdutivos passaram a existir a partir dali, mas ainda assim Deus deixou flores e frutos para o nosso deleite. Então vemos em todas essas ocasiões manifestações da longanimidade de Deus. Mas eu quero falar com você, depois dessa visão geral a respeito desse atributo, que nós devemos seguir o exemplo da longanimidade de Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 1, e aqui eu quero ressaltar com vocês essa leitura, vamos perceber um pouco disso. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É importante entender que no capítulo 14, Paulo trata, e aparentemente existem 2 grupos de convertidos ali. O primeiro grupo era de pessoas que vieram do judaísmo, e o segundo grupo de pessoas que não vieram do judaísmo. Logo, algumas práticas que para um grupo parecia algo pecaminoso, mesmo a Bíblia não condenando diretamente, para o outro grupo aquilo era algo muito normal, poderiam fazer sem nenhum problema, eles poderiam comer vários tipos de alimentos que o judeu convertido ao cristianismo, a princípio tinha dificuldade, em função das restrições na lei, ainda muito vivas em sua mente. Então, esse que tinha problema de consciência e dificuldade em compreender esse novo padrão na nova aliança, ele é chamado aqui por Paulo de fraco. E aquele que tinha uma consciência mais forte e compreendia que aquilo ali não era algo pecaminoso, Paulo vai designar esses como sendo aqueles que são fortes. Então temos o grupo dos fracos, aqueles de consciência mais débil, e temos os fortes de consciência mais amadurecida.
E aqui Paulo dá um conselho. Estava acontecendo algum tipo de conflito entre eles. Havia dúvida se eles deveriam comer um determinado tipo de alimento ou ingerir algum tipo de substância em que o outro se sentiria escandalizado. E Paulo vai dizer, olha, devemos suportar, devemos carregar a fraqueza dos fracos, não agradar a nós mesmos. Paulo quer mostrar aqui que a prioridade está no outro. Ou seja, Deus espera que aqueles que são mais maduros, eles tenham o cuidado e a paciência de ensinar o outro até que ele também amadureça e a sua consciência não seja ferida, não seja atacada. Quando a consciência do outro é ferida, aí está caracterizado o escândalo. Então o forte deve ajudar para que o fraco amadureça, mas enquanto isso não acontece, ele deve se preocupar em agir de maneira cuidadosa. E aqui ele vai puxar para o exemplo de Cristo, mais adiante, no versículo 2 ele diz, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, dentro de uma comunidade cristã, existem questões que não são inegociáveis, que não são elementares da fé cristã, mas são questões secundárias, que é possível algumas variações, não necessariamente é algo pecaminoso, e vai depender da consciência de cada um. E dentro desse campo, em onde há uma certa indiferença, onde Deus não normatiza de maneira direta, é possível que haja mais de um tipo de comportamento, sem que seja algo pecaminoso, a não ser que alguém faça, e na sua consciência, ele entenda que aquilo é algo que não agrada a Deus. E como nós devemos viver para agradar a Deus, se alguém na sua consciência entende que algo não agrada a Deus e mesmo assim o faz, aí ele comete pecado. Então dentro de uma comunidade há muitas diferenças. E temos sido desafiados a manter a unidade. Por isso, quero convidar você para olhar a paciência, a longanimidade de Cristo, ensinando através de Paulo como aquela comunidade poderia manter a sua unidade, apesar de diferenças que são diferenças secundárias, não são diferenças essenciais da fé cristã. Há o objetivo principal de edificar o outro. Qual tem sido o nosso objetivo? Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Veja o exemplo do próprio Jesus. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Jesus aqui, ou melhor, Paulo resgata e coloca na boca, na vida de Jesus, o Salmo 69, versículo de número 9, onde essa afronta que era ao Pai foi depositada, foi aplicada em Jesus Cristo, assim como ele morreu também em nosso lugar. A aflição, o insulto, os xingamentos que eram direcionados ao Pai, Jesus recebeu sobre si. Porque ele aceitou sofrer, porque ele é o servo sofredor de Isaías, porque ele aceitou padecer, porque ele queria agradar ao Pai. Antes da sua crucificação, Jesus disse, olha, se possível passa de mim este cálice, que era o cálice da ira de Deus que ele iria beber. Mas contudo, faça a tua vontade, acima da minha, faça a tua vontade. Veja o exemplo de Cristo, onde a dedicação a Deus vinha em primeiro lugar, o olhar ao outro e a Deus vinha em primeiro lugar. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, na primeira leitura, a tradução aqui foi paciência, e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nada nos divida. Existem elementos essenciais da fé cristã e existem questões secundárias. Inclusive, aproveitando, há elementos no nosso contexto e sabemos que a nossa nação está com uma vida política caótica. E isso tem promovido dissensões, divisões entre familiares, pais com filhos, cônjuges, irmãos, amigos de infância, estão deixando até mesmo de se falar.
e a intolerância, a impaciência, com base nesse determinado assunto, tem promovido guerras, conflitos, tem promovido a discórdia. E há pessoas que não conseguem nem ao menos conviver, não conseguem comer junto, não conseguem conversar, não conseguem dirigir a palavra. Tamanho é a inquietação em função da diferença do outro. E isso, infelizmente, tem chegado até nas comunidades cristãs. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos olhar para o outro, entender que o que nos une é a fé em Cristo Jesus, é o sangue de Cristo. Nós somos uma família da fé, a família da palavra, regidos e governados pelo Evangelho. E nenhuma ideologia ou nada externo às Escrituras pode nos dividir. Mas Jesus morreu por cada um de nós. E as questões secundárias devem permanecer como tal. E nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, aqueles que são fortes. E aqueles que são fracos precisam ser auxiliados por aqueles que são mais maduros, para que compreendam o que é essencial da fé e o que não é, e que não haja conflito. E aqui nós entendemos que Jesus é um exemplo de paciência, porque buscou em primeiro lugar agradar a Deus. Aprendemos que edificar o outro, olhar a fraqueza do outro e tomar cuidado, é algo que agrada a Deus. Jesus fez isso, e aprendemos que a palavra é fonte de perseverança, de paciência e de bom ânimo. A Escritura, a palavra de Deus, nos dá paciência, bom ânimo e nos ajuda a ter esperança. A palavra de Deus é indispensável para a comunidade cristã. A palavra de Deus, que é inerrante, suficiente, infalível, inspirada por Deus, é a boca de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Nela temos conhecido o ser de Deus, quem Ele é, as suas obras, o seu relacionamento com o seu povo, o seu desejo de restaurar os pecadores, a sua paciência para com aqueles que estão cometendo aquilo que não agrada a Ele. Temos visto, glorificado, reconhecido o nosso Deus, temos compreendido a nossa identidade enquanto agentes do reino. Nós somos cidadãos, acima de tudo, do reino celestial. São princípios eternos, divinos. O nosso governante maior é Jesus Cristo. A nossa pátria é celestial e nós somos unidos pelo sangue de Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 5, o Deus que concede a perseverança. Por isso que não é equivocado dizer que Deus é paciência, no sentido que isso é algo que faz parte do próprio ser de Deus, de modo que Ele não pode ser quem Ele é sem essa característica. Então, Ele manifesta essa perseverança porque faz parte de quem Ele é, do seu próprio ser. E Ele concede, Ele como sendo a origem de todo amor, a origem de toda bondade. Ninguém pode falar de amor e de bondade sem referir-se à origem essencial que trouxe à existência isto, que é o próprio Deus. Então Deus é perseverança, amor, bondade, temos visto isso, e Ele concede, Ele comunica isso para os seus filhos, e Ele deseja comunicar para cada um de nós paciência, ânimo, e um mesmo espírito de unidade, ou seja, o mesmo sentimento. Ao mesmo tempo em que Deus concede ânimo, Ele concede paciência, Ele dá unidade, Ele nos dá o mesmo sentimento em Cristo Jesus, conforme Cristo Jesus, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E no versículo 6, o objetivo é para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja glorifica a Deus. A unidade na paciência, no bom ânimo, segundo Jesus Cristo, glorifica ao Senhor, honra a Deus. Deus é honrado a partir da nossa união. Vamos promover a glória de Deus, unindo-nos, edificando-nos mutuamente. E isso certamente será bênção para as nossas vidas. Diante disso, eu gostaria de propor algumas aplicações. Como estamos agindo diante da fraqueza dos nossos irmãos em Cristo? Se de repente você diz, eu não suporto tal atitude, tal condição de um irmão em Cristo,
então esta palavra está falando com você. Está humildemente convidando todos nós a uma profunda reflexão. Todos nós temos defeitos, temos qualidades. E alguns de nós observam falhas que têm dificuldade em suportar. Mas nós cremos que, como fruto do Espírito, Deus ele pode conceder esta paciência, este amor para com o nosso irmão, de maneira que sejamos instrumento para que ele amadureça e não seja eternamente na mesma condição de fraco, mas que ele saia dessa condição e seja alguém forte. Deus quer nos usar como esse instrumento, mas precisamos receber de Deus. Nós devemos espelhar aquilo que Deus é. O homem foi criado como coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Devemos espelhar o caráter de Deus, a sua paciência, a sua longanimidade para com os fracos. Perceba que Paulo ele coloca no mesmo grupo fracos e fortes, mas ele não diz que os fracos necessariamente não são cristãos verdadeiros. Entendemos que são cristãos genuínos, mas que precisam amadurecer. E nós devemos ser esse instrumento, devemos olhar para as pessoas, e nas nossas fraquezas nós podemos ser ajudados pelos outros, nós precisamos nos ajudar mutuamente, um na fraqueza do outro, e nisto Deus será glorificado. Em segundo lugar, precisamos manter o nosso compromisso de edificação uns dos outros. Qual tem sido a sua participação nesse momento de pandemia? É bem certo que há muitas limitações de comunicação, há limitações de deslocamento, há uma série de dificuldades, mas qual tem sido o teu envolvimento em edificar o outro? Qual tem sido a sua proatividade, a sua disposição, a sua disponibilidade? Para quem você tem feito ligações? A quem você tem clamado diante de Deus? Quem você tem consolado? Quem você tem ensinado as Escrituras? Quem você está edificando? De que modo você está fazendo? O que está fazendo com seus dons? Os dons que Deus nos deu? O que estamos fazendo? Precisamos fazer uso. Há uma série de dificuldades, de limitações do nosso contexto atual, mas o desafio permanece. Há uma orientação divina de edificação mútua. A igreja está viva, o Senhor Jesus está vivo, ressurreto. A nossa missão continua de glorificar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Estamos sendo convocados pelo Senhor para a obediência da sua palavra e para a glorificação do seu nome por meio da edificação uns dos outros. A palavra de Deus nos transmite perseverança e paciência, fortalecendo a nossa esperança. Qual tem sido o nosso contato com as Escrituras? Além de hoje, quantos dias você tem usado para se debruçar nos textos bíblicos? Quanto isso tem sido utilizado? Precisamos lançar mão. Não adianta simplesmente expressões vagas, desabafos momentâneos. Deus me dá paciência. Aqui está a orientação. Se desejamos ter paciência, precisamos buscar em Deus. Ele é a fonte e na sua palavra nós podemos ser alimentados. Nós precisamos, nós carecemos nesse momento nos alimentar. Há muitos desesperançados, há muitos que não estão olhando para Deus, estão entrando em desespero. Alguns estudiosos já apontam para um novo momento aí, a nova crise, talvez não seja o coronavírus, mas seja uma crise emocional, uma crise psicológica, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E o que faremos diante disso? Deus está dizendo, olhemos para a sua palavra, vamos nos alimentar da sua palavra, e Ele vai encher o nosso coração de perseverança, de paciência e de esperança, porque Ele fará tudo aquilo que glorifica o seu nome, o seu plano será cumprido. Agindo Deus, ninguém pedirá, a sua mão forte e poderosa está agindo conforme o seu eterno propósito. Deus concede espírito de unidade, segundo Jesus Cristo. Deus, Ele promove o mesmo sentimento na igreja. Qual o sentimento que tem predominado no nosso coração? Deus, Ele nos toca e Ele nos atinge de maneira completa. Intelecto, vontades,
e sentimentos são moldados pelas Escrituras. O Espírito de Deus usa a sua palavra para moldar cada um de nós, de maneira que nós venhamos desfrutar do mesmo sentimento, do mesmo propósito de glorificar o Senhor. E isso precisa prevalecer, de maneira que as nossas diferenças se tornem secundárias e tão insignificantes que não nos impeça de estar junto dos nossos irmãos, de entrar em contato com Ele e de edificá-lo. E por fim, quando acolhemos uns aos outros, apesar de nossas fraquezas, glorificamos o nosso Deus. A partir do versículo 7 do mesmo capítulo, Paulo vai desenvolver melhor isso, quando ele diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu na glória de Deus. Ou seja, fomos recebidos por meio de Cristo na família de Deus. Precisamos receber os nossos irmãos, porque somos uma mesma família espiritual, uma mesma família na fé. Nós somos irmãos em Cristo, comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo sacrifício, pela mesma obra. Não há diferença de dignidade. Todos nós somos salvos pela obra de Cristo. Não há ninguém superior. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Somos convidados à humildade. Amemos uns aos outros. Edifiquemos uns aos outros, vamos acolher uns aos outros e seguir o exemplo de Cristo Jesus, o exemplo da paciência, da longanimidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, por esta reflexão bíblica. Reconhecemos, Pai, que temos sido provados por muitas tentações e temos sido experimentados diante de tantas circunstâncias difíceis, a ter paciência. Algumas pessoas que ficaram confinadas durante todo esse tempo no seu lar e estão com dificuldades em seus relacionamentos, estão com dificuldades em função de diferenças com outras pessoas, mas é o momento de olharmos para o Senhor e lembrarmos que somos uma mesma família na fé. Concede aos teus filhos longanimidade, paciência, para que venhamos ajudar os fracos a amadurecerem e que nós sejamos, cada um de nós também, fortalecidos por outros irmãos naquilo que também é a nossa fraqueza. E assim venhamos espelhar aquilo que tu és, o ser puro, santo e paciente que tu és. E façamos isso, que haja unidade na tua igreja. Tudo isso para a glória do teu nome. Pedimos, te agradecemos. Amém. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
noite, irmão. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Hoje a gente vê que o mundo está passando por uma situação muito difícil, né? E a gente vê muitas pessoas doentes e a gente fica angustiado, triste. Temos visto pessoas que nós amamos, pessoas perto de nós que foram embora e a gente fica triste com isso, mas nós nunca devemos, né? Nós nunca devemos de deixar de confiar em Deus, porque sabemos que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Não devemos perder a nossa confiança que nós temos em Deus. São dias difíceis. Eu realmente, logo no início de dezembro, nós passamos por uma situação muito difícil, né? E nós podemos ver o milagre que Deus operou na nossa família, né? E todos os irmãos conhecem, né? A Dani, que ficou doente, e eu fiquei tão angustiada, tão aflita com toda aquela situação, né? E até cogitei e falei com a irmã da igreja e disse que achava que Deus estava zangado comigo. E ela me disse, não faça isso, não fale isso, Deus não está zangado com você. E naquele momento, né, ela conversou comigo, ela acalmou meu coração, creio que ela foi usada por Deus para estar ali naquele momento comigo, e nós oramos juntas, né, e no outro dia eu pude ver o agir de Deus usando pessoas que nem nos conheciam, que a gente nunca tinha visto em nossa frente, ajudando, e antes de terminar a semana, a Dani já estava internada, né, e fez todos os exames, e para a honra e glória de Cristo, o diagnóstico dela deu negativo, né, ela não tinha a doença, né, e nós ficamos muito felizes e vimos que isso é o cuidar de Deus, que nós não devemos deixar de confiar em Deus, na promessa que Ele tem para cada um de nós. E isso encheu nosso coração de alegria, né? Porque sabíamos que ela já estava sendo preparada para fazer químio já. E isso eu creio que foi um milagre. Foi Deus operando na vida dela e mostrando o poder dele, né? Então, meus irmãos, nós nunca devemos de deixar de confiar em Deus. E sabemos que Deus, no momento certo, Ele age em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos seguir, porque Ele está à frente. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim.
nossa força. Cuidará de mim, o Deus que ama a família. Cuidará de mim, o Deus que opera maravilha. Cuidará de mim, diga pra mim, eu sou forte, o Deus que tudo pode. Cuidará de mim, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim. E assim a gente vai seguindo, Para te amar, ó Deus, quero viver para amar ao meu irmão. Quero viver para proclamar Jesus, o seu amor. Essa é a minha vontade, minha missão. Essa é a minha vontade, minha missão. Pelas orações, todo mundo orando pelo Alexandre, graças a Deus ele está bem melhor. Mas você pode depois mandar o bolo para casa Delivery. de casa, não tem problema. Comes e bebes delivery, entrega em casa. Isso! Aí eu E obrigada, Senhor, pela a melhora do Alexandre, a Kátia e muitos outros também, Senhor. Então, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és esse Deus soberano. Obrigada, Senhor, por Teu amor para conosco, porque nós podemos estar juntos, porque o Teu amor nos alcançou, porque nós somos salvos em Jesus. Pedimos que estejas abençoando aqueles que porventura estejam com algum tipo de falta de alimento ou de qualquer que seja de cuidado, de ânimo. Obrigada pelo suprimento às necessidades. Obrigada por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.